No estudo de hoje e nos dois próximos estudos, nós vamos nos concentrar no tema da compreensão da palavra de Deus. Conhecer e seguir a Jesus. O que significa conhecer e seguir a Jesus? O que significa permanecer em Jesus, nosso único guia e mestre. A Bíblia apresenta sempre somente duas possibilidades para nos posicionarmos, somente duas possibilidades para que conduzamos a nossa vida. E essas possibilidades sempre são antagônicas, ou seja, elas têm um conflito entre elas e são excludentes. Uma elimina a outra. Não há como escolher uma e também a outra. Ou não há como escolher uma terceira. Elas sempre são excludentes e são antagônicas. Por exemplo, o dia e a noite, a condição espiritual e a condição carnal, o bem e o mal, a luz e as trevas, a teologia de cima e a teologia de baixo, o celestial e o terrestre, a verdade e a mentira. A lição dessa semana, a lição de hoje, aliás, apresenta uma série de textos que contrastam a luz e as trevas para que possamos compreender a verdade. Vamos ver esses textos. João 1, 4 a 10. Lá encontramos o seguinte: Jesus é a verdadeira luz que resplandece nas trevas e que ilumina todo o homem. Ainda João 3, dos versos 19 a 21. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, e todo que pratica o mal aborrece a luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. João 5,35. Jesus era a lâmpada que ardia e iluminava. João 8,12 e João 9,5 apresentam o mesmo conceito. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Palavras do Senhor Jesus, declaração do Senhor Jesus. João 11, versos 9 e 10. Quem anda de dia, anda na luz, esse não tropeça. Porém, andar na noite, andar sem luz, é causa de tropeço. João 12, 35 diz assim: andai enquanto tendes luz. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Veja, irmãos, vários contrastes entre luz e trevas, mostrando que luz é o caminho daquele que está junto com o Senhor Jesus, com Deus o Pai, e trevas, ou mentira, é aquele que está contra o Pai. Um texto aqui da nossa lição. O mundo está em trevas. Ele rejeita a luz e é incapaz de encontrar o caminho para o Deus verdadeiro, o Deus pessoal da criação, da redenção e da revelação. Por si mesma, a humanidade jamais pode chegar ao conhecimento do divino. Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é do que o abismo. O que poderás saber? Esse é o texto de Jó, capítulo 11, verso 8. Unicamente o espírito de adoção pode nos revelar as coisas profundas de Deus, as quais nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Deus nos revelou pelo Espírito. Quem nos revela a verdade, quem nos revela o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Somente o Senhor Jesus Cristo revelou o Pai, revelou a Deus o Pai de um modo perfeito e definitivo. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Somente por meio de Jesus conhecemos verdadeiramente a Deus. Mas o que acontecia lá no tempo de Jesus? O que acontecia com os líderes religiosos? Eles buscavam praticar a verdade, eles buscavam obedecer à lei. Havia até profissionais encarregados de interpretar a lei, de criar normas para que a lei não fosse infringida. Veja, esses eram os escribas. Eles eram copistas da lei e das escrituras. Eles ensinavam e interpretavam a Bíblia, eram chamados teólogos da época. Veja, eles tinham essa preocupação. Entretanto, Deus apontou o Senhor Jesus apontou
o falso fundamento em que os líderes religiosos de seus dias baseavam a sua fé. Bem, eles eram preocupados com a religião, mas eles estavam mal embasados. O princípio deles não era o princípio bíblico. O princípio deles era de atender aos seus interesses pessoais, os seus interesses conjunturais, à sua época. Veja João 8, 42 a 44. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas de quem me enviou. Os escribas e os fariseus tinham falado que eram filhos de Deus, que eram filhos de Moisés. E agora, então, o Senhor Jesus falou assim: se vocês realmente fossem, se Deus fosse de fato o vosso Pai, vocês haviam de amar, certamente haviam de amar ao Senhor Jesus. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O que era essa incapacidade de ouvir a palavra? Na verdade, eles escutavam a palavra, mas eles não ouviam a palavra. Essa era uma incapacidade voluntária. Eles optavam por não obedecer à verdade conforme apresentada pelo Senhor Jesus Cristo. Veja agora o verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os vossos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há a verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Senhor Jesus mostra aqui o total antagonismo entre a verdade conforme apresentada pelo Senhor Jesus Cristo, e a mentira conforme apresentada por Satanás. Qual é o perigo, então, irmãos, de buscar as Escrituras conforme faziam os religiosos de Israel? Buscar as Escrituras para satisfazer os nossos desejos, para justificar as nossas filosofias, os nossos pensamentos, para justificar as nossas perspectivas de comportamento. Veja ainda outro texto da lição. Os que não permanecem na verdade falam com base em suas ideias ou suposições. Eles entendem o significado de um texto unicamente a partir da perspectiva humana. Entretanto, nós devemos aceitar que Cristo é a luz do mundo e segui-lo no estudo e na interpretação da palavra. O diabo, entretanto, fala do que lhe é próprio. Se não estivermos atentos, entregando-nos a Deus em fé e obediência, corremos o risco de fazer a mesma coisa que o diabo faz: ler as Escrituras com base apenas em nossos desejos e perspectivas, o que é mais fácil e comum do que imaginamos. Procurar na Bíblia textos que justificam as nossas teorias pessoais. Tirar textos isoladamente e, em cima desses textos que atendem os nossos desejos, criar teorias, criar teologias. Não é buscar a Bíblia na sua integralidade para ver qual é a vontade de Deus e não para justificar as nossas vontades. Buscar a verdade na luz. Ao buscarmos a verdade na luz, ao buscarmos a verdade em Jesus Cristo, que é a luz do mundo, nós vamos encontrar a verdade. O Espírito Santo vai nos iluminar para que nós entendamos e que nós aprendemos e para que nós consigamos entender plenamente o que é a verdade. E Deus nos abençoe, que a gente tenha esse desejo de estar na luz. Jesus é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E que nós estejamos em Jesus, que é a luz, aprendendo a verdade que é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.